minha mãe realmente me odiava quando eu era criança. Eu vou contar sobre uma história, assim, muito impactante, que me fez sofrer muito. E esse foi o momento que eu descobri o que era o racismo. Eu já tinha ouvido alguns comentários sobre o meu pai, alguns dos meus familiares antes, mas eu não entendia muito bem porque eu era muito pequeno, né. Então eu fui processando as coisas aos poucos, o que é normal em relação a isso, né, uma criança aprende as coisas aos poucos. Claro que eu sabia o que era discriminação, racismo, preconceito, mas eu não tinha vivido isso na minha pele mesmo. Então a gente só reflete quando a gente passa por um momento racista ou alguém tá te discriminando, tentando te fazer mais inferior do que a pessoa e tal. Por conta de eu vim de uma família mixta, né, que fala brancos e negros, eu tive a oportunidade de experienciar muito racismo desde muito pequeno. Mas essa ocasião foi um momento assim que meio que clicou e eu entendi o que estava acontecendo. Eu tinha 5 anos de idade e aí eu queria sair pra rua, eu queria muito sair pra rua. E minha mãe, ela tem vários problemas que eu não consigo entender desde essa idade até agora. E eu acho que agora, hoje em dia, eu tô começando a refletir e identificar o que é o narcisismo e a sociopatia também, meu pai também. Então, agora eu consigo entender tudo o que aconteceu com a gente, eu consigo refletir, entender o porquê as coisas aconteceram, então, até agora. Uma das coisas que eu sofri foi o racismo da minha própria mãe, você não vai acreditar. Eu tinha 5 anos de idade e ela falou assim pra eu não sair pra rua. E eu queria sair pra rua, mas era um dia muito ensolarado, estava muito quente dentro de casa. E aí ela falou pra eu não sair pra rua, se eu saísse pra rua eu iria apanhar. Aí o que que eu fiz? Eu corri pro telhado, é isso que eu fazia sempre, eu ia pro telhado. O meu avô e a minha avó, eles eram os proprietários, era um terreno com 3 casas, então a gente morava em uma dessas casas. E ela falou assim pra eu não sair pra rua, porque estava muito sol, que ela não queria que eu saísse pra rua. Aí eu fugi pro telhado, e eu fiquei lá no telhado, escondidinho lá, esperando uma brecha pra eu sair. Ela ficou lá embaixo, lavando o quintal, falando pra eu não sair pra rua. Esse é um ponto muito importante, tá? Que ainda a gente não chegou no que aconteceu. No momento eu não estava entendendo por que ela não queria que eu fosse pra rua. Aí eu falei, por que que você não quer que eu vou pra rua? Tá muito sol, eu quero sair, eu quero jogar bola, eu quero ver os meus amigos. Ela falou assim, não, eu não quero que você vá pra rua, porque você vai ficar preto como seu pai. Então isso me impactou muito, eu tinha 5 anos de idade, e eu parei, eu lembro como se fosse hoje, eu parei, eu tava no telhado, entendeu? Eu parei, eu olhei assim ao redor, e eu tive que processar o que ela falou, entendeu? Aí eu entendi, eu falei, ela não quer que eu fique preto como meu pai. E eu sou negro, entendeu? Eu não sou branco. Então, sou filho do meu pai, sabe? Claro que eu não vou ser branco. E então eu pensei, gente, eu não sou branco. Então, ela não quer que eu fique mais escuro, é isso? Eu achei muito, muito triste, me afetou muito naquela época, sabe? Porque eu falei, nossa, minha mãe tá me discriminando, a minha mãe está sendo racista. Aí, desse momento, 5 anos de idade, foi quando eu percebi que a minha mãe é racista. Ela fazia vários comentários racistas. Então foi a partir deste momento que eu comecei a entender mais sobre o racismo. E por isso que eu sou uma pessoa assim muito experiente em relação ao racismo, porque muitos dos meus familiares, minha mãe no caso, falava muita coisa, chamava eu de macaco, chamava meu pai de macaco, chamava os meus familiares de macaco, entre outros nomes que eu não posso nem falar aqui, que o vídeo vai ser banido, entendeu? Tinha muitos outros comentários, muitas piadinhas, muito sarcasmo, muito humor negativo e tóxico em relação a isso. E eu acho que esse é um dos fatores porque eu nunca se dei bem com minha mãe, não só isso, porque eu nunca me dei bem com ela. Eu acho que é por conta disso, mas eu acho que hoje em dia não é só por isso, é por conta do narcisismo dela, vai por conta da sociopatia dele. Desde então eu consigo analisar e ver vários traços, vários exemplos de sociopatia, sabe? Pessoa que não está preocupada com o que está dizendo, não está preocupada com o filho, que está processando tudo que ela está falando, entendeu? Tá entendendo tudo que ela estava falando. Eu encarei ela nesse dia e eu falei pra ela que eu queria ser como meu pai, que eu iria sair pra rua pra tomar sol, pra ficar preto como meu pai. E aí foi isso, ela me bateu naquele dia, ela me bateu mesmo, porque ela percebeu que eu não queria ser como ela, entendeu? Ela percebeu que eu não ia defender o racismo dela, que eu não ia ficar do lado dela quando ela estava discriminando outras pessoas ou sendo racista contra outras pessoas. Eu não iria ficar do lado dela quando ela estivesse fazendo alguma coisa de errada com outras pessoas, entendeu? Sejam essas pessoas quem forem, meu pai, a vizinha, os meus irmãos, minha avó, meu avô, os meus familiares e etc. Então, desde essa idade, desde pequeno, eu nunca me dei bem com a minha mãe por conta desses detalhes, sabe? Eu era uma criança que eu refletia muito. E eu apanhava muito porque eu sempre batia de frente com todo mundo, entendeu?
Eu sempre fui uma pessoa justa, uma criança justa. Eu não era perfeito quando eu era criança. Eu cheguei a um ponto que eu fui um pouco revoltado por conta de tudo que estava acontecendo na minha casa, entendeu? Mas é isso que eu tô tentando explicar. Muitas das coisas que aconteceram, eu não fui o culpado. Eu fui lá tentando falar o que era certo. Eu entrava em brigas defendendo minha mãe, às vezes defendendo meu pai, sabe? Às vezes eu apanhava porque eu estava defendendo os meus familiares negros, às vezes eu apanhava porque eu estava defendendo os meus familiares brancos. Eu estava sempre no meio, apanhando dos dois lados, então não foi uma jornada fácil. Mas era isso que eu queria falar hoje, sobre a minha primeira experiência sendo discriminado, que foi da minha própria mãe, foi da minha própria casa, entendeu? Não foi na rua, não foi com nenhum estranho, não foi com ninguém que eu não conhecia, foi em casa, sendo chamado de macaco, sendo dito para não ir pro sol, não sair pra rua, para não ficar preto como meu pai. Então foi essa primeira experiência que eu sofri o racismo, que foi dentro de casa, e isso nunca vai sair da minha cabeça, entendeu? Imagina, eu vou morrer, eu vou ter essas lembranças, sabe? Eu entendo o que é ser discriminado. Já passei por isso por conta própria. E por isso que eu tento defender uma agenda anti-racismo, anti-discriminação, porque eu sei muito bem o que é sofrer racismo, eu sei muito bem o que é sofrer discriminação dentro de casa. É isso que é o mais chocante. Se você quiser saber muito mais sobre a minha jornada do caos à liderança, então manda um like nesse vídeo e me segue também. E até o próximo vídeo.